Bem, vamos continuar rapidamente. Estamos a perder alguma margem de manobra. Nesta mesa vamos tentar dar algum espaço para discussão e, portanto, vamos começar muito rapidamente por uma apresentação mais abrangente, que vai ser feita pelo Dr. Vítor Oliveira, colega nosso com muita experiência nesta área, que vem do norte do país, de Gaia. Tem apenas 15 minutos, nem mais um minuto, para depois termos uma discussão mais apurada com o Dr. Pomerol. Falta a apresentação. Boa tarde a todos. Então, sem mais demoras, eu vou falar sobre a vasovasostomia nos doentes vasectomizados. Em 2017, existem ainda fatores a considerar antes de decidir sobre uma vasovasostomia, nomeadamente o tempo para a gravidez, o número de crianças desejadas, os custos e a idade da mãe. Se pensarmos em custos, quase todos os estudos apontam para que a vasovasostomia é mais eficaz do que as técnicas de reprodução assistida para a reversão da vasectomia. E, obviamente, se os doentes desejam múltiplas gravidezes ou por razões religiosas ou se têm algumas preocupações relativamente às técnicas de reprodução assistida, a vasovasostomia também é de escolher. Claro que também está favorecida quando a mulher não tem qualquer fator de infertilidade, porque se tiver, provavelmente a reprodução tecnicamente assistida poderá ultrapassar esse fator de infertilidade, nomeadamente a obstrução tubar. Já são conhecidas as vantagens e as desvantagens de ambas as técnicas, de salientar sobretudo as desvantagens das técnicas de reprodução assistida, nomeadamente a morbilidade para a mulher com o síndrome de hiperestimulação ovária, o risco de gravidezes múltiplas e ainda um ligeiro aumento no risco de defeitos congénitos. Portanto, continuamos a ter que, antes de fazer uma vasovasostomia, realizar uma história clínica detalhada acerca da fertilidade prévia do paciente, antes da vasectomia, da fertilidade da esposa, da duração do tempo de obstrução, do intervalo de obstrução antes da vasectomia e outros fatores ou comorbilidades da esposa que possam perigar o resultado. No homem, temos que olhar para outras causas de obstrução, como as infecções genitais, as lesões iatrogénicas, nomeadamente as herniorrafias, cirurgias pélvicas ou complicações pós-vasectomia, como o hematoma, que, embora raro, é a complicação mais frequente. No período moderno em que muitos indivíduos abusam do uso de testosterona exógena, também se deve perguntar se estes indivíduos não estarão a fazer testosterona exógena, porque isso pode nos diminuir a possibilidade de encontrar espermatozoides viáveis no topo do canal seccionado. Temos que fazer um exame físico dirigido, orientado, nomeadamente, avaliar o volume testicular e a rigidez dos testículos. Palpar o defeito do canal, avaliar a presença de granuloma, o comprimento do topo testicular do canal e, extraordinariamente, se houver um varicocele, poderá eventualmente ser ponderada a correção em simultâneo, embora isso não se faça por rotina. Normalmente, os exames auxiliares de diagnóstico num doente vasectomizado para vasovasostomia não são necessários. No entanto, se houver alguma suspeita de podermos ter concomitantemente algum hipoandrogenismo, será bom pedir pelo menos o FSH e a testosterona. Quais são os fatores de prognóstico pré-operatórios? A experiência do cirurgião, o intervalo da obstrução, as características da esposa, da mulher e se existe uma tentativa prévia de reversão de vasectomia. A experiência do cirurgião é reconhecido por vários trabalhos ao longo do tempo de que quanto mais a experiência, maior aumenta a probabilidade de sucesso e a maioria dos trabalhos aconselha que o cirurgião efetue, idealmente, pelo menos 10 vasovasostomias por ano. Claro que isto, sobretudo, para que tenha a capacidade de efetuar uma vasoepididimostomia nos casos em que é necessário.
Em relação ao intervalo de obstrução, já desde 1991, pelo trabalho de Belka, do Vasovasostomy Study Group, nota-se uma diminuição gradual na taxa de patência e de gravidez com os anos, o intervalo de obstrução. Mas essa diminuição não é abrupta e, portanto, mesmo para indivíduos com mais de 15 anos após vasectomia, tem uma taxa de gravidez de 30%. Mais recentemente, outros autores verificaram esta mesma tendência com, obviamente, as taxas de patência e de gravidez a diminuírem e a probabilidade, como se vê aqui, de necessidade de vasoepididimostomia subir progressivamente e nunca de uma forma abrupta. Portanto, a taxa de gravidez declina bastante, sobretudo após 15 anos após a vasectomia, e cerca de 52% a 62% dos indivíduos precisaram da realização de uma vasoepididimostomia. Portanto, isso deve ser ponderado antes de levar o doente ao bloco, eventualmente aconselhá-lo a outros tratamentos. Existem alguns modelos probabilísticos até que podem ser consultados para sabermos se o nosso paciente é um destes casos. Em relação às características da mulher, é preciso saber se existe gravidez prévias ou não, se é a mesma parceira, e relativamente a ser a mesma parceira, os resultados são melhores quando, após a vasovasostomia, vai haver, portanto, relações com a mesma parceira. Provavelmente porque existe uma fecundidade que já está aprovada entre o casal, existe habitualmente intervalos de obstrução mais curtos e existe uma dedicação emocional maior. Em relação à idade da mulher, obviamente, quando a mulher tem mais de 40 anos, a taxa de gravidez cai bastante. Mas isto não é impeditivo, obviamente, de se efetuar na mesma uma vasovasostomia, uma vez que estas taxas de gravidezes ainda comparam favoravelmente com a fertilização in vitro com ICSI. A tentativa prévia da reversão da vasectomia, portanto, o ter havido já uma vasovasostomia prévia, também não é contraindicação para se tentar novamente a vasovasostomia, porque as taxas de gravidez ainda são razoáveis, com 41% e a taxa de patência também. Contudo, cerca de 1/3 dos doentes precisam de uma vasoepididimostomia, pelo menos de um dos lados. Em relação aos anticorpos anti-espermatozoides, a maioria dos autores não aconselha a sua realização, nós também não realizamos, até porque a maioria dos pacientes vão desenvolver anticorpos anti-espermatozoides após a vasectomia, mas, contudo, ainda a maioria dos pacientes, após a reversão de vasectomia, consegue obter gravidez. E em todos os estudos, a presença ou a ausência dos anticorpos não foi útil, não foi nem prognóstica, nem alterou o tratamento. Portanto, nós efetuamos a vasovasostomia sob anestesia geral, sobretudo para conforto do doente e para que nos permita fazer uma cirurgia que normalmente é longa, sem o trêmulo adicional do doente. Habitualmente fazemos com regime de internamento de um dia, mas admitimos que possa ser feito em ambiente ambulatório. É efetuada duas incisões longitudinais na parte alta do escroto, sobre o granuloma que é palpável ou o defeito do vaso. Essas incisões podem ser estendidas superiormente se for necessárias. É efetuada a coagulação com cautério bipolar cuidadosamente para manter a vascularização do vaso e é testada a permeabilidade do topo abdominal do canal com instilação de soro com abocate ou com fio. Quais são os fatores de prognóstico intraoperatórios? O aspecto macroscópico do fluido, a presença ou ausência de espermatozoides e o comprimento do canal. Em relação à presença de fluido, já está sabido também desde 1991, por este trabalho, de que a taxa de patência e de gravidez diminui conforme existem espermatozoides móveis ou ausência de espermatozoides. Ainda assim, com o líquido claro, translúcido e sem espermatozoides, ainda existiu uma taxa de gravidez de 31%. Este trabalho ainda conseguiu, portanto,
obter estas taxas de gravidez aceitáveis. Assim, a maioria dos cirurgiões e dos autores aconselham que se realize uma vasoepididimostomia se não existirem espermatozoides ou partes dos espermatozoides no líquido. Estudos mais recentes mostraram que, desde que exista fragmentos de espermatozoides, nem que sejam só cabeças, pode ser feita a vasovasostomia, independentemente da qualidade do líquido. Nós efetuamos, nestes casos, portanto, a vasoepididimostomia se não existirem espermatozoides e tivermos um líquido opaco, espesso, tipo pasta de dentes, que sugira a obstrução epididimária. Em todos os outros casos fazemos sempre a vasovasostomia. Pode-nos indicar a necessidade de uma vasoepididimostomia também a existência de uns epidídimos tensos, irregulares, ou um hidrocele associado. O microscópio é introduzido no campo a cerca de 20 cm do doente e a técnica pode ser dividida academicamente em 3 tipos de técnicas, ou de camada única, de 2 camadas, ou de 3 camadas, ou com micropontos. Os trabalhos já do Vasovasostomy Study Group em 91 e esta revisão em 2015, com 6.633 doentes, revelou que não existe uma diferença significativa na técnica de camada única modificada versus a técnica standard de 2 camadas. Contudo, não existe, de facto, um trabalho prospectivo randomizado que prove estes dados, mas tudo aponta para que seja assim. Nós efetuamos a técnica camada dupla, de 2 camadas, mas se calhar mais importante que isso será ter atenção aos pormenores, como uma posição cuidadosa de mucosa e mucosa, uma anastomose livre de tensão, sem extravasamento de líquido, a preservação da vascularização do canal deferente e uma técnica microscópica atraumática sempre. A epididimavasostomia já sabemos que é uma técnica exigente, deve ser em mãos de cirurgiões com mais experiência, e devemos sempre considerar nestes doentes a colheita de espermatozoides para criopreservação. Existem algumas situações difíceis com que nós já nos deparamos, por exemplo, este caso clínico, num indivíduo submetido à correção de hérnia inguinal bilateral, em que demonstramos por vasografia que havia obstrução bilateral ao nível do canal inguinal, logo do anel externo, e em que efetuamos uma disseção de ambos os canais por via laparoscópica, com a esterilização dos mesmos através da parede muscular. E depois foi efetuada uma vasovasostomia microcirúrgica bilateral, com a obtenção de 5 milhões de espermatozoides por mililitro neste doente aos 3 meses pós-operatório. As medidas pós-operatórias não mudaram significativamente, portanto não vou estar a comentar. Os resultados da vasovasostomia atualmente cifram-se numa taxa de patência de cerca de 90% e uma taxa de gravidez de 73%. Estes resultados não só confirmam o que já se sabia de 1991, mas reforçam em relação à taxa de gravidez que aumentou de 55%, a taxa de gravidez média que aumentou de 55% para 73%. Vítor, podemos interromper agora e poner umas questões com essas mesmas slides, como Pamarol? Ok, mas ainda não acabou, faltam para aí 5 slides. Mas, ok, como quiser. ¿Lo quieres? No, porque podemos hacerlo más de discusión. Si lo quieres. Bueno, terminamos. Puedes terminar. Ok. Estos 5 slides. Só para falar de avanços recentes, nomeadamente a microcirurgia com o robô e os selantes cirúrgicos. Em relação à microcirurgia, quando se vê aqui tamanha parafernália em cima do canal deferente de um doente, pronto, dá para questionar se isto realmente tem
tem utilidade ou não. Alguns, em relação à cirurgia robótica, alguns autores revelaram, embora em poucos doentes, de que espantosamente diminui o tempo operatório, aumenta a taxa de patência, embora com dados muito pequenos, com estudos com 150 e menos de 50 e à volta de 50 doentes, e poderá, isso sim, diminuir a curva de aprendizagem. Com isso concordo. Algumas outras vantagens que teria é a facilidade de passar a agulha e a redução do trêmulo. Até aí tudo bem. Mas desvantagens são muitas, nomeadamente o custo, o tempo gasto para montar a consola do robô, a necessidade de uma equipa especializada, equipa cirúrgica especializada, e a capacidade de ampliação que é inferior com o robô quando comparada com o microscópio. E isto é, sobretudo, útil quando é necessário uma vasoepididimostomia. Portanto, se não aconselhamos qualquer cirurgião a fazer uma vasovasostomia, porque se for preciso uma vasoepididimostomia não a vai poder fazer, aqui também acho que não se deve colocar o robô, porque parece-me que ele facilita mais alguém que tem menos prática microcirúrgica do que propriamente traz vantagens em termos de resultados. Em relação aos adesivos, aos selantes, portanto, as experiências começaram em 91 com o modelo em cobaia, mas em 2014 estes autores realizaram um estudo com 4 doentes, em que colocaram 4 suturas, portanto, diametralmente opostas, e depois cola à volta das suturas. E em 3 destes 4 pacientes obteve-se a presença de espermatozoides no ejaculado aos 3 meses. Portanto, resta saber se isto terá pernas para andar, sobretudo no sentido de reduzir o tempo cirúrgico e diminuir a taxa de fuga de líquido da anastomose, o que seria muito útil no futuro. Portanto, são necessários mais trabalhos. Portanto, para concluir, em 2017 continuamos a ter que ver bem o paciente e a parceira, avaliar bem o líquido do canal e utilizar sempre o microscópio operativo na vasovasostomia para obtermos bons resultados. Muito obrigado. Gracias, doctor Oliveira. Si acaso, para establecer ya tiempo de discusión con usted y con el doctor Pomerol, si acaso invito al doctor Pomerol, o bueno, que se quede aquí sentado, si no... y empezamos a discutir, porque yo tengo alguna pregunta, doctor Pomerol. Yo soy un paciente, tengo 52 años, tengo 2 hijos previos, pero me he separado, tengo una nueva pareja, tiene 37 años, no tiene hijos previos, las ovulaciones son regulares y queremos un hijo, nos queremos mucho y queremos un hijo. Y evidentemente hemos ido al ginecólogo y evidentemente el ginecólogo nos ha dicho, perfecto, no hay problema, vamos a hacer una fertilización in vitro con espermatozoides de eyaculado. No sé por qué, paseando por el Paseo de la Bonanova, pues he visto su centro y digo, voy a preguntar por si acaso. Me parece que hay otras alternativas, pero yo creo que la mejor es fertilización in vitro más biopsia testicular, ¿no, doctor? Bueno, yo creo que todo se basa, como siempre, en una buena información, que es lo que no hace casi nadie, porque todas son tendenciosas, tanto de un lado como del otro, ¿no? Y entonces hay que intentar ser objetivo, que la pareja entienda bien las ventajas e inconvenientes de las 2 técnicas y que tengan la posibilidad de decidir. Pero, lógicamente, esto pasa por muy buena explicación de lo que comporta de verdad todo. O sea, que sepa que una ICSI, si falla, tendrá que volver a hacer otra ICSI, y si falla, tendrá que volver a hacer otra, y la vasovasostomía, que puede ser que no vaya bien, y que después de la vasovasostomía tenga pocos espermatozoides, o que no se muevan, y que a lo mejor tardará más tiempo en conseguir una gestación de la que conseguiría con una ICSI si fuera bien. Y al final, tú o sea, no has de decidir por los pacientes. Yo creo que les has de dar la buena información. El tema de la edad de la mujer, siempre el tema de la edad es un tema complicado, porque yo siempre digo, hombre, pues a edad avanzada, es que si me dices una edad más avanzada, por lo que estoy viendo hoy en día, todas las mujeres ya van a donación de óvulos, casi a los 40 ya todas van a donación de óvulos, por lo tanto todas tienen que ir a ICSI.
Por lo tanto, aquí ya no tenemos discusión de que es recuperación espermática. Pero, a su vez, yo pienso que, claro, estas mujeres que, como hemos visto, tienen un porcentaje muy bajo de posibilidades de gestación, si tuviera la pareja espermatozoides de buena cualidad y tuviera cada mes la oportunidad de conseguir una gestación, a lo mejor pues, no sería un mal enfoque. También, o sea, que por el hecho de que tenga la edad ya tiene que ir a una edad avanzada, ya tiene que ir a ICSI, hombre, sí, tiene posibilidades, sí va bien, pero como el éxito de la ICSI a los 40 años baja y al final si ha de ser con óvulos de donante, está claro, ¿no? Entonces, ¿qué me aconseja? No, pues ya te he dicho, pues está muy claro. Lo que pasa es que ahora, como no tengo la pareja aquí, no pueden responder ellos. Pero yo te juro que les doy una información absolutamente objetiva de todas las ventajas e inconvenientes. Y yo creo que esta pareja puede ir perfectamente a una vasovasostomía, pero 37 años, a lo mejor, no sé, a lo mejor también puede ir a una ICSI perfectísimamente bien. Sí, puedo responder. Los trabajos han dicho que después de la vasovasostomía se debe esperar 2 años para obtener la recuperación total si se va a dar del espermograma. Entonces, con 37 años la mujer se aproxima de los 40, entonces es difícil la decisión. Pero estas son las datos que tienes que dar a la pareja. Para mí lo aconsejaría hacer la vasovasostomía, diciendo que en 1 año, si no hay gravidez, puede avanzar a procurar una ICSI. Y entonces la mujer tendría 38 años, no va mal. Es que la vasovasostomía solo haces una vez, la ICSI probablemente tienes que hacer 2, 3, 4. ¿Tenemos preguntas de la platea? Ana. Yo simplemente es que en la clínica diaria lo que me llama muchísimo la atención es la sorpresa con que te encuentras cuando un paciente le dices, oiga, cuando eres andrólogo de un centro de reproducción, ¿no? Dice, oiga, es que también existe la alternativa a la vasovasostomía, no sé si a los demás les pasa. Dice, ¿cómo que puede existir? ¿Eso funciona? Es decir, que lo que se transmite desde la otra área es que la vasovasostomía no funciona. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la vasovasostomía se está transformando en la alternativa cuando la técnica de reproducción asistida no ha funcionado. Entonces, sí que se acuerdan los ginecólogos de que, bueno, probemos con esto, porque más de una vez se han hecho vasovasostomías después de varias FIVs fallidas. Y en tercer lugar, un pequeño apunte del grado de Belker, ¿no? El grado 5 yo creo que se tiene que revisar, porque muchas veces cuando se hace vasos no nos encontramos espermatozoides allí y al cabo de un tiempo aparecen. Sin embargo, él dice que si no hay espermatozoides hay que ir al epididimo y a veces te cargas el epididimo por hacer una epididimo-vasostomía, nada más. Verdad. Eso no es lo que dice Belker. Es decir, que no, simplemente presentan la estadística, el cual no es importante ver que cuando no hay espermatozoides, yo tengo la sensación de que cuando no hay espermatozoides es muy difícil que después te aparezcan, porque casi siempre es una obstrucción de epidídimo, por lo tanto ya puedes ir haciendo. Ahora bien, de acuerdo a esta estadística, el 60% consiguen permeabilidad y el 31% gestaciones, que no está mal. Por lo tanto, yo creo que en realidad lo que habría que hacer es cuando el líquido es transparente, como te has dicho, probablemente hacer una vasovasostomía, pero todos estos son temas que también hay que discutir con los pacientes. Oiga, en el caso de no encuentre espermatozoides, porque aquí tiene 2 opciones, estas sí que son muy claras, o una epididimo-vasostomía, en el caso, sobre todo, del fluido espeso, amarillo y tal, o bien, en el mismo acto, hacer una biopsia de testículo para criopreservación espermática
y se acabó entonces, esto el paciente tiene que saberlo antes, porque tiene que saber que una epidemovasostomía tiene un porcentaje bajo de éxitos, mucho más bajo que lógicamente las vasovasostomías. Y entonces, a lo mejor, este paciente le puedes ahorrar todo el coste económico de lo que significa una vasovasostomía que no va a servir para nada. En vez de ir ya a preservar espermatozoides, ir por la vía ICSI en un segundo intento. Y habrá sido un procedimiento mínimo de prácticamente comprobación de fluido proximal y biopsia. Muy bien. La verdad es que la vasovasostomía es el gold standard en esta situación, por ejemplo. Entonces, es la que tiene mejor porcentaje de gravidez. Aunque la tasa de gravidez con la FIV-ICSI ha mejorado en los tiempos recientes, ainda sigue siendo la vasovasostomía el mejor tratamiento, porque también ha mejorado la tasa de gravidez. Para terminar, una pregunta provocadora. ¿Qué tal la robótica? La robótica, solo te voy a decir una cosa de la robótica. Yo solo vi una cirugía en directo de robótica, ¿vale? Hace aproximadamente 2 años. Me parece que todavía está buscando los deferentes. No haciendo todavía está buscando los deferentes, con la laparoscopia buscando. Por lo tanto, me parece, no me hagas hacer ni un comentario más sobre esto. No, perdona. Yo tengo solo una pregunta para el doctor Pomerol, que en esta cirugía, reconozco maestro de maestros. El problema de la vaso-vaso, que hablamos mucho, es la formación. Es decir, tú, que has formado a mucha gente en microcirugía, para ti, ¿cuántas microcirugías tiene que hacer alguien? Porque claro, cuando alguien te dice, yo tengo muy malos resultados, ¿cuántas hace al mes? ¿Cuántas? Desgraciadamente, en los hospitales públicos, al menos en Andalucía, no se pueden hacer porque está fuera de la cartera de servicios. Es decir, que un residente no puede hacer vaso-vaso porque no se contempla dentro de la cartera. Para ti, ¿cuántas hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlas? Hombre, lo primero que hay que hacer es una buena formación en rata, lógicamente en laboratorio, y a partir de aquí, ahora, si no vas a tener oportunidad de hacer bastantes, yo creo que no vale ni la pena hacer esta formación. Bueno, está bien, siempre, pero quiero decir que lo importante es después en la clínica poder hacer cuantas más mejor. Ahora, el que hace una cada 6 meses, si nosotros, Ana sabe perfectamente, tardamos 1h30, 2 horas para vasostomía, este tarda 5 o 6 horas. Y esto constatado, que es lógico además, porque, hombre, que eso no es una cirugía que tiene, bueno, que has de aquí unas habilidades, que si las pierdes, hombre, después cuando ya estás formado, entonces ya pueden pasar 3 años que lo seguirás haciendo bien, ¿no? Es como, pero en el periodo este de formación y la posibilidad de práctica clínica, yo creo que no me hagas decir un número determinado, pero porque esto también depende de las habilidades de cada uno, pero... Gracias, doctor Romero, me ha convencido, vendré mañana. Por cierto, ¿cuánto me va a costar? Bueno, lo dejamos para otro día. Hemos terminado el tiempo, ha sido una pincelada solo de hablar de esta técnica, pero creo que ha sido útil. A continuación hay un poquito de pausa café y nos volvemos a ver en 10 minutos. Gracias.